Leonardo, meu caro, alegria enorme ter você aqui, viu? Olha, eu que agradeço pelo convite. Tá bom, que bacana. Léo, começar com uma pergunta que, que possivelmente talvez ninguém tenha te feito essa pergunta até hoje. Como que é ser um preto rico no Brasil? Olha, a diferença que você tem é que você começa a ocupar alguns espaços, a frequentar alguns lugares, a estar em determinados cenários em que você se vê isolado. Eu recentemente brinquei com um grupo, eu estava em Orlando participando de uma imersão e tinha um outro negro nesse grupo, tinha um outro preto nesse grupo. E aí eu brinquei, eu falei, olha, é a primeira vez que eu estou num lugar em que tem dois pretos, a gente já tem que começar a comemorar a partir daí. Então, isso significa que algumas mudanças estão acontecendo, mas quando esse isolamento ele não é bem preparado, quando você não consegue se encontrar antes de chegar nesses locais, passar por todas essas circunstâncias, esse incômodo normalmente afasta os pretos desses mesmos lugares. E é um instante em que você começa a ter, começa a ficar ressabiado, você começa a acreditar que seus filhos não devem fazer parte daquele espaço, que sua esposa não deve fazer parte daquele espaço, que você não é merecedor daquele local onde está. E aí, repetindo, né? Caso você não tenha se preparado para isso, caso você não tenha construído aquela antifragilidade para isso. Então você é praticamente um inexistente em uma série de nichos sociais, principalmente aqui no Brasil. Uhum. E você já se sentiu assim? Já se sentiu então isolado de chegar num ambiente que seria supostamente um ambiente onde as pessoas do seu nível sociocultural, porque você não tem apenas dinheiro que te dá acesso a lugares e a coisas, mas você também, Leonardo, você tem cultura que te dá a compreensão dos eventos e dos fenômenos. Ter só dinheiro é muito pouco. E ter só a cultura também não é tudo. Então, você está inserido num ambiente de privilégio socioeconômico. E você mesmo tendo essa ascensão social, essa ascensão cultural, essa ascensão econômica, você já sentiu claramente estar fora de um ambiente ou se sentir preterido? Olha, Luciano, é tão bacana a gente poder falar disso, e eu gosto de poder expor alguns cenários que recentemente no Brasil acabaram ficando conhecidos como o tal mimimi, né? Uhum. Mas quando você chega, quando você ingressa, quando você entra em um restaurante em que o olhar daquelas pessoas para você é um olhar diferenciado, como se você não pudesse fazer parte daquele local, então é o momento em que você materializa o mimimi. Exemplos. Eu participei de uma palestra uma vez e em determinado instante, por conta daquela transição de um palestrante para o outro, era uma palestra em um local bem formal, inclusive, então aquela formalidade do espaço também, em algum momento, não faria com que eu estivesse ali. Uma das pessoas que compunha o grupo técnico, ele subiu antes de mim ao palco, estava muito bem vestido, de terno, ajeitou o microfone, aquela coisa toda, e logo depois o mestre de cerimônias começou a fazer a leitura do currículo. Naquela leitura do currículo, Do seu currículo. do meu currículo, participações internacionais, consultor das Nações Unidas, enfim, uma série de outras coisas. Eu subi a escada e fui até o palco. Eu percebi um olhar de certo, digamos assim, uma surpresa por parte da plateia.
E eu costumo brincar muito com isso. Eu brinco demais com esse tipo de coisa. Eu falo, gente, vocês podem ficar tranquilos. Quem vai tirar esse negão daí para o palestrante poder subir? Uma palestrante quer subir, Mais ou menos desse jeito. o microfone está no lugar já, o que ele quer aí, pô? Aí eu pego e falo o seguinte, olha, podem ficar tranquilos, né, que esse currículo ele é meu mesmo, não é fake não, o currículo é nosso. Então, esse é um dos casos. O outro caso que eu relatei recentemente até para um grupo de amigos foi uma concessionária no Distrito Federal, isso já faz alguns anos, faz quase 15 anos, em que passou a primeira vendedora, a primeira consultora de vendas, a segunda, a terceira, na quarta... Você na concessionária como cliente, eu papel na de cliente. Bem descrito. Eu acabei atropelando eu como cliente. Então, aguardando ser atendido. Aguardando ser atendido. Passou a primeira consultora, a segunda. Na quarta consultora eu saí da loja. Algumas pessoas devem se recordar quando teve o lançamento daquele C4 Palas, que era um veículo que o volante girava, mas a parte central ela ficava parada. Era uma novidade à época, uma diferença da Citroën. Eu me lembro bem, isso tem 13 anos. Não é? 13 anos, quando lançou. Eu fui na concessionária Citroën, comprei o Citroën, 2 semanas depois aproximadamente, recebi o carro, voltei na concessionária em que eu havia sido atendido. E, enfim, veio uma supervisora, acredito eu, que era supervisora à altura, né? Eu não aceitei ser atendido pelas mesmas pessoas que haviam rejeitado o primeiro atendimento e expus para ela. Eu falei, olha, eu estou vindo aqui. Ela, não, mas você não gostou de nenhum veículo? Eu falei, eu gostei. Eu tentei comprar na semana retrasada, mas nenhuma consultora sua me atendeu. Então eu estou vindo aqui e até acho importante que eu possa falar com você, porque em próximo processo de venda seria interessante que as consultoras elas não vinculassem a possibilidade de venda à cor da pele e etnia das pessoas. Às vezes vocês podem perder uma venda ou podem perder um bom cliente por conta disso. Não estou dizendo que eu seja o melhor cliente do mundo, mas seria importante que esse exemplo pudesse ser comentado. Anos depois, eu volto em uma concessionária da mesma marca e quase não ia comprar o carro. Comprei porque conhecia, né, o dono da concessionária, eu conheci num encontro de motos, e ali fui, enfim, acabei adquirindo. A pessoa que me vendeu esse carro, dessa mesma marca, é o esposo da supervisora com quem eu conversei anos atrás. Então, descobri que houve uma mudança de comportamento a partir do pedido que eu havia feito. Então, eu acredito que agora, Luciano, a gente consiga unir as duas perguntas que você fez. Em um primeiro momento, se você, como eu disse, não estiver preparado para lidar com esse tipo de cenário e principalmente compreender que quem está do outro lado talvez esteja muito menos preparado do que você e você não conseguir interagir com esse desafio, isso pode se transformar em um problema para você. Então você percebe que esse tipo de preconceito, ele na última década então, ele foi mitigado. Você percebe isso ou não? Porque na primeira experiência com a concessionária não foi legal, numa segunda experiência você percebeu uma evolução. Podemos dizer que na última década mitigou-se ações de preconceito vinculados à cor? Nós podemos dizer que houve uma maior aceitação, que o aprendizado ele está acontecendo. Perfeito. Eu considero que nós ainda estejamos no processo, que nós ainda estejamos em um momento de transição. Perfeito. Ok, então, considerando que é uma transição, Leonardo, o Brasil é bem grande, você viaja muito pelo Brasil. Você conseguiria, então, na dura, assim, sem filtro, dizer quais estados ou cidades você se sente mais à vontade e quais aquelas que demonstram uma maior ignorância em relação à etnia? Essa ignorância ela tem uma relação direta com a capacidade social e econômica dessas cidades, desses estados. Perfeito. Quando você tem estados onde essa transição está mais acelerada, esse processo de aceitação de uma pessoa preta em um espaço onde normalmente ela não frequentaria. E aí nós falamos de restaurante, nós falamos de aeroportos, nós falamos
como eu disse, da concessionária, nós falamos de palestras, simpósios, enfim. Então, quando você chega em Brasília, que tem uma quantidade de pessoas que vieram de diversos estados do Brasil, então você ainda percebe uma melhor aceitação. Você chega em São Paulo, percebe uma melhor aceitação. Você chega em Salvador, você chega no Rio de Janeiro, você percebe uma melhor aceitação. Perfeito. Mas nós ainda temos estados no Brasil onde as experiências elas não são saudáveis, onde você tem experiências onde você, no ano de 2023, entra em um elevador e, dependendo de quem estiver lá dentro, essa pessoa ela não fala nada, mas ela sai do elevador e aguarda outro para que ela possa subir. Então, inclusive, essa aproximação em alguns desses lugares com uma pessoa preta frequentando o mesmo ambiente pode parecer muito estranho dizer isso, mas é algo que ocorre, é algo que acontece. Eu tenho um grande amigo chamado Márcio Cipriano, uma pessoa com quem eu aprendi muito, né? Um atleta de altíssima performance no Brasil. Hoje ele tem uma grande especialidade em inteligência emocional e nós, em algum momento, cunhamos um termo, Luciano, chamado armário de ébano, né? E o que vem a ser isso? A gente se acostumou a ouvir uma expressão daquelas pessoas que, em algum momento, a fulano saiu do armário. Né? Perfeito. Mas algumas pessoas também podem voltar para o armário quando não se sentem confortáveis. Perfeito. Principalmente quando nós lidamos com o público LGBTQIA+, que agora tem um outro sufixo que eu ainda não me acostumei, mas vou me acostumar. Podem ficar tranquilos, vamos aprender. Eu já saí da fase do GLS. Pois é. Mas eu não gravei todas. Isso já é uma evolução. Tem que gravar. É uma evolução. Tem que gravar. E aí, nós podemos ter alguém que não se sinta confortável pelo fato de ter uma outra preferência sexual. Perfeito. E, de repente, fala, bom, se eu sou um homem e não me aceitam com uma vestimenta de um sexo feminino, algo nesse sentido, eu posso colocar uma calça, um sapato, uma gravata, eu não vou ser incomodado. Se eu tenho uma mulher nas mesmas circunstâncias e ela coloca uma vestimenta entendida como uma vestimenta feminina, coloca uma saia, coloca, enfim, uma blusa onde aparecem os atributos corporais de uma maneira mais aberta, onde o delineado corpo a coloca como uma mulher, pronto, ela voltou para o armário. Perfeito. Agora, quem é preto, eu não tenho como me sentir menos preto. Eu vou continuar com a cor da pele, né, da mesma forma. Então, por isso que a gente chama isso, né, de armário de ébano. Desse armário você não tem como sair e muito menos como voltar. Olha só. Agora, a gente sabe que você é um preto rico. E claro, um preto rico porque, obviamente, é um herdeiro, né? Vem de uma linhagem milionária que trouxe todas as joias do Antigo Egito, quando o Egito dominava o planeta Terra, e vem aí de geração em geração essa riqueza toda. Então, temos aqui um grande herdeiro, né? É isso mesmo. Sarcasmo nível hard aqui, né? Botou no on 10 vezes aqui, né, o pedacinho do sarcasmo, mas... Então você não é herdeiro? Não. É um self-made man. É muito difícil você conseguir... Perdão, é um self-made black man. Pronto, black man, obrigado. É muito difícil você conseguir herdar algo material nas condições em que o nosso país se comportou nos últimos 150 anos. Aí a gente teria que falar dos cortiços do Rio de Janeiro, nós teríamos que falar das guerras, onde logo depois que cada uma delas terminava, os negros eram alijados daquele processo social, econômico. Nós teríamos que falar que irmãos Rebouças foram só 2, nós teríamos que relatar aqui a dificuldade de acesso à educação, dificuldade de acesso a recursos econômicos, dificuldade de acesso ao que normalmente lhe traria essa herança. Isso. É para o branco furar o balão, o pobre, né? Furar o balão é um processo doloroso. Tanto que a gente tem no Brasil um número gigantesco de pessoas das mais diversas etnias
que nasceram pobres e estão morrendo pobres, né, em classes menos favorecidas. Haja vista a necessidade do governo fazer tantos projetos sociais e entregar tantas bolsas, justamente porque a gente percebe que é necessário em muitos casos mesmo. Existem situações limite dentro do nosso país e, a despeito de eu ser um liberal na economia, eu entendo que em algumas situações limite, que é o caso do Brasil, existe sim uma responsabilidade dos governos de dar um mínimo de condição, tá? E ainda assim a gente vê pessoas, mesmo brancas, que nascem pobres, trabalham, correm atrás e morrem pobres. Não são herdeiras, e outros furam o balão. Então, se para o branco já é difícil furar o balão, eu faço ideia do tamanho da luta e da perseverança que você teve que ter. Porque é um conjunto de fatores. Não basta inteligência, não basta vontade, não basta estar no lugar certo na hora certa, não basta um monte de coisa. Eu entendo que foi um conjunto de fatores, né, Leonardo? E, olha, eu agregaria, Luciano, a isso o que nossos pais, o que meus pais puderam me entregar. Uhum. E essa liberdade de poder ter acesso à educação, por exemplo, foi algo que só foi proporcionado porque em algum momento meu pai, que foi militar do Exército Brasileiro, da praça, depois chegou a oficial, mas uma das coisas que ele cuidava muito, tanto para mim como para meus irmãos, a educação. Um segundo ponto que ele cuidava muito, que nós mantivéssemos a nossa opinião caso estivéssemos certos. Um terceiro ponto que ele cuidava muito, para que nós não considerássemos, independente de qual fosse a nossa observação, o nosso pensamento, o nosso olhar filosófico, que nós não deixássemos jamais de colocar a nossa opinião, mas aquela opinião reflexiva, que nós jamais deixássemos de questionar as coisas. Então, eu tenho certeza que isso fez com que eu conseguisse sobrepor uma série de obstáculos, fez com que eu conseguisse entender que mesmo com as portas sendo fechadas, eu deveria continuar batendo ali, deveria continuar experimentando a primeira fase, a primeira chave, a segunda, a terceira chave, mas essa coragem, ela não é comum. E aí eu volto para o que você mencionou. Às vezes a herança material, ela é muito menos importante do que a herança filosófica, do que a herança familiar. Eu venho de um avô que em determinado momento teve a oportunidade de ingressar na Marinha Mercante, de colocar meu pai ainda nos anos 40, nos anos 50, em boas escolas. E isso pode sim ser transferido a ponto de fazer com que nós consigamos ultrapassar algumas dessas barreiras. Leonardo, então pelo que eu posso filtrar da sua fala, é que a chave número 1, portanto, é a educação. Então, não apenas o acesso a, mas o acesso também a uma boa educação. Enfim, isso é um paradigma, então tá certo, digamos, no seu caso funcionou. A gente percebe. E a segunda chave não seria uma herança, como eu fui aqui bastante irônico no início. Então a segunda chave não é uma herança, mas sim um legado. Você recebeu um legado familiar, o qual não tem preço. É verdade. Eu só inverteria, colocaria o legado em primeiro lugar. E você foi cirúrgico quando a gente trata de não confundir legado com herança. Algumas pessoas podem ter a herança, mas se não tiverem um legado, vão destruir tudo que herdaram. Então, o legado, ele nos permite usufruir de forma adequada da educação. Perfeito. Porque se você tem acesso à educação, mas não conseguiu absorver o que o legado te deu, e quando nós falamos de legado de uma maneira ampla, nós precisamos tratar, por exemplo, de algumas crenças que são muito limitantes, do tipo, eu não faço parte desse local, eu não tenho acesso a isso, por que é que eu preciso de um mestrado,
Por que é que eu tenho que continuar estudando e buscando um doutorado? Por que é que eu tenho que falar 3, 4 idiomas? Eu não vou ter espaço mesmo. Então, o legado ele te permite passar uma esponja em todas essas pseudo-limitações que normalmente interfeririam de forma direta, inclusive, na educação. Eu entenderia que educação talvez não seja tão importante assim, uma vez que, mesmo com ela, eu não vou ter acesso a determinados espaços. Perfeito. Leonardo, ou seja, está claro, né, que, como nós já dissemos, você é um self-made man. E, portanto, você já experimentou uma vida mais simples e hoje consegue experimentar uma vida sofisticada, morando num bairro sofisticado, andando num carro verdadeiramente de luxo, né? E não é um desses carros alemães de 3 letras ou esses outros carros alemães de 4 letras que a classe média consegue comprar. Você anda num carro verdadeiramente de muito luxo, que uma classe média alta não consegue comprar nem querendo. Tem diferença quando você é parado pela polícia e você dirige um carro mais simples e você dirige um carro verdadeiramente de luxo? Como é essa questão, essa cena? Olha, é uma cena que deve ser engraçada. insólito, né? É insólito por uma série de razões. E eu comecei a rir aqui pelo seguinte. Lembrou de alguma cena engraçada? Não, tem algumas cenas engraçadas, eu vou colocar apenas uma delas. Quando eu iniciei, é claro, minha vida social em um outro nível, em um outro patamar, eu também imaginei que houvesse uma mudança muito grande ao momento em que eu estivesse em um veículo com essas características, né? Contudo, quando a gente percebe que o estereótipo social ele ainda nos carimba com essa mesma ideia, essa mesma transição não completamente ultrapassada, é o momento em que mesmo estando em um carro desse, eu não posso ser um preto brasileiro. Eu tenho que ser ou um diplomata, ou um motorista, não é? Ou um jogador de futebol que eles não conhecem, mas o reconhecimento de que você, preto, pode estar em um nível diferenciado, continua nessa transição, continua estereotipado. É claro que uma das coisas que eu costumo dizer e que eu puxo, Luciano, como ouro para a minha vida. Eu me obrigo a fazer valer os meus primeiros 7 segundos de boa impressão. Então, eu não deixo jamais de utilizar o carro como uma ferramenta, a minha verbalização como uma ferramenta, a educação, a polidez, a fidalguia como uma ferramenta. Então, se você é preto e quer um hack mental para que você possa ter uma diferença em relação ao seu tratamento, nos seus primeiros 10 segundos, utilize palavras que não são comuns no vocabulário usual. Utilize expressões que vão demonstrar que você tem um diferencial acadêmico e não desvie o seu olhar. Demonstre que você tem firmeza naquilo que você está colocando. Isso vai lhe posicionar de forma completamente diferente. É difícil fazer isso em 10 segundos. Se ainda não consegue, treine. Eu consigo fazer nos primeiros 5. Tudo isso, porque se isso não for feito, se essa ação não for colocada em prática, a forma de tratamento ela vai ser compatível com essa vagarosa transição que a gente está falando aqui desde o início. Perfeito, que bacana receber essas informações, porque eu entendo que elas são valiosas para todo o público que está nos assistindo, né? Luciano, uma coisa que me perguntam muito, e eu fui testemunha, essa coisa das cotas raciais. Então, eu tenho um preletor que eu gosto muito, algumas pessoas que eu gosto muito, mas o Les Brown é uma pessoa que ele fala sobre possibilidade e oportunidade.
possibilidade e oportunidade. A oportunidade ela tem que ser dada para que você alcance o que é possível. Quando a gente fala das cotas raciais e quando eu me refiro a essa coisa da testemunha, a esse detalhe da testemunha, por acaso, Benedita da Silva era governadora em exercício do Rio de Janeiro, final dos anos 90, início dos anos 2000, ela veio a Brasília e eu era chefe de uma das equipes de segurança do governador do Distrito Federal e fui destacado naquela oportunidade para protegê-la enquanto ela estava aqui em Brasília. Isso é comum quando vem governadores de outros estados, né? Mas, naquela oportunidade, nós estávamos tratando do que seria a pesquisa que determinaria a existência das cotas. E você me fez um questionamento aqui um pouco antes, quando a gente fala do branco pobre e do negro pobre. Nós percebemos que, enquanto existe, Luciano, digamos, uma inocência entre as crianças, você consegue mantê-las em um mesmo patamar. Elas brincam juntas em sala de aula, elas conversam, as brincadeiras não têm nenhum tom de maledicência, nenhum tom ácido. Mas quando você começa a chegar nos 10 anos de idade, nos 11 anos de idade, essa acidez começa a surgir. E não é uma acidez infantil, é uma acidez social. E é um momento em que você pode pegar qualquer pesquisa educacional e ali você começa a perceber que a diferença na educação, que é a oportunidade, ela começa a aparecer. Os brancos pobres, eles continuam no sistema educacional por sofrerem menos preconceito. O preto pobre, ele começa a sofrer o preconceito e aquele ambiente, ele não entende que seja um ambiente apropriado para ele. É a hora que a gente fala... O ambiente fica hostil. Fica hostil. E aí muitos possivelmente não consigam lidar com aquele ambiente inóspito e acabam... Aquele ambiente árido, por não terem o legado, por não terem a perseverança, a resiliência. Ou seja, nesse contexto, então, entendo que você é favorável às cotas. Sou favorável às cotas porque a cota, ela dá oportunidade. A possibilidade depende do que você vai fazer com essas mesmas cotas. Agora, também é interessante que a gente diga que as cotas exclusivamente, elas não devem ser consideradas esse diferenciador social. Para entender isso, eu sugeriria que quem nos vê em algum momento busque uma pesquisa sociológica chamada Olhos Azuis, em que uma pesquisadora norte-americana, na sua pós-graduação, mestrado e doutorado, ela pega as mesmas condições áridas de uma sociedade, pega adultos, ela faz com crianças e depois faz com adultos. Isso depois se transformou em uma oficina fantástica de sociologia. Então, ela pega como eram tratados negros e índios nos Estados Unidos, reúne todas essas experiências, traz algumas pessoas e submete essas pessoas a essas experiências, faz com que elas sejam tratadas dessa forma. E é interessante que no momento em que você pega crianças, e ela vai tirando fotos dessas crianças, ao momento em que, em uma sala de aula, você vai ficar lá no fundo, você não vai ficar aqui na frente. O seu lanche é diferente. Seu lanche não vai ser igual das outras crianças. Você vai lanchar em um local separado. E eu não vou colocar o seu lanche naquela lancheirinha. O seu vai num prato todo feio, todo esquisito, e ela começa a fotografar o rosto daquelas crianças. E aí, depois ela inverte. As crianças que estavam sendo tratadas de maneira normal passam a ser tratadas daquela forma, e o comportamento delas é o mesmo. Contudo, em algum instante, disseram que aquilo ali só funcionaria porque ela fazia com crianças. E ela pega aquele mesmo experimento sociológico e faz com adultos. Acontece exatamente a mesma coisa. Adultos chorando, pedindo para sair da sala de aula, pedindo para não mais fazer parte daquela experiência, para sair daquele ambiente. Então, é o momento em que você traz um experimento científico para que demonstre que tipo de resultado você pode ter a partir do microambiente social e da experiência que você entrega, da oportunidade que você entrega para aquelas pessoas. Então,
documentário chamado Olhos Azuis. Vocês vão buscar na internet, tem ele completo, fantástico, dá para entender direitinho o que eu estou falando. Leonardo, o que eu vou dizer aqui é bastante óbvio, óbvio e ululante. Ninguém vai à praia de terno, ninguém vai à missa ou a um culto religioso de sunga, se a pessoa tiver os juízos no lugar. Então, é natural que existam indumentárias para determinados lugares. E se nós estivermos não apenas com uma boa indumentária adequada para aquele lugar, mas estiver também muito bem trajado, é natural que haja diferença no tratamento. Então eu vejo isso no meu dia a dia. Né? Determinados dias eu vou visitar clientes mais importantes, eu coloco uma roupa mais adequada, um terno mais qualificado, de um tecido melhor e assim por diante. Então é uma ferramenta que eu uso no dia a dia, no meu trabalho, na minha vida e etc. Né? Para você, possivelmente, você talvez tenha essa mesma inteligência emocional de usar a roupa em seu favor? Olha, não faz nem parte da inteligência emocional. É uma ferramenta comportamental que eu preciso usar o tempo inteiro. Exatamente. Intencionalmente. Ela faz parte dos primeiros 7 segundos. Ela faz parte de uma oportunidade que eu crio para chegar à possibilidade. Perfeito. Ela faz parte de uma primeira percepção, faz parte do momento em que eu preciso corroer o ideário, corroer o que mentalmente já está muito solidificado sobre o que é um preto em um ambiente em que ele não deveria estar, naquelas pessoas que estão naquele ambiente. Então, quando me enxergam de uma forma inicial, em que conseguem medir parte de quem eu sou pela indumentária, pela vestimenta, eu já começo um diálogo não verbal que me favorece. Eu não consigo, por exemplo, talvez o pessoal tenha percebido, mas eu não consigo pentear o cabelo de lado, não dá, não tenho essa condição. Portanto, a roupa, ela faz parte disso, sim, e é o momento em que essa comunicação não verbal, ela tem que ser utilizada como uma ferramenta que anteceda a minha chegada. Naquele instante, eu não tenho um currículo sendo lido, eu tendo uma imagem que precisa ser processada. E se eu não faço uso dessa imagem, isso é um problema para mim. Eu tenho que me justificar, eu tenho que experimentar um discurso muito mais longo até que me aceitem naquele mesmo espaço, naquele mesmo ambiente. Obrigado, meu amigo, por compartilhar informações preciosas, abrir o seu coração, rasgar aí o peito para a gente num tema que para muitas pessoas seria um tema extremamente espinhoso e você navega de uma maneira fabulosa. Conversei aqui com o Coronel Leonardo Santana, que é bacharel em Direito, que é mestre em Políticas Públicas, que é um empresário de alguns negócios, com quem eu tenho aprendido muito e tido o prazer de caminhar junto. Te agradeço, amigo, te agradeço de coração, meu irmão, por essa oportunidade. Eu espero que isso sirva para edificar algumas pessoas, para esclarecer, com perdão do trocadilho, mas esclarecer a outras pessoas. E que nós tenhamos outras chances, outras oportunidades, a partir do momento que a gente alimenta quem nos vê, quem nos ouvir, né, com um bate-papo tão agradável, tão gostoso, você consegue pavimentar isso para que a gente tenha um excepcional momento, né, nesse podcast. Nesse podcast. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão.